Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quarta semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em João capítulo 5, versículos 17 até o 30, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos honrem o Filho assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, eu acho que esse daqui começa a vir uns textos bem difíceis do Evangelho de João, né? Os grandes discursos de Jesus. Momentos em que Jesus fala um monte de coisa diante de condenações que os judeus estão fazendo. O povo julgava o tempo todo Jesus, porque Jesus estava violando o sábado. Esse texto aqui continua diante daquela cura que Jesus fez, que apareceu no Evangelho da terça-feira. E aí Jesus começa então a falar, olha, meu Pai trabalha sempre. Porque os rabinos falavam que Deus nunca parava de trabalhar desde que criou o mundo. Ele descansou no sábado, mas ele trabalhava para sempre. Então Jesus se iguala ao Pai. Como o Pai trabalha sempre, eu também trabalho sempre. Então não tem para que eu parar de fazer alguma coisa dia de sábado. Se Deus não para, por que eu vou parar? Eu não sou o próprio Deus? E aí os judeus ficavam com mais raiva ainda, né? Porque quando ele chamava Deus de Pai, ele estava dizendo, eu tenho a mesma natureza de Deus, eu também sou Deus. E aí começava a ter problema. Qual é o grande problema? Para o judeu, Deus, ou melhor, Jesus, ele era um homem que queria ser Deus. Mas qual é a compreensão teológica nossa? Jesus é o Deus que se fez homem. Então não é Cristo que começou a ser homem e um dia tornou-se Deus. Tem até heresias que vão dizer isso, né? Jesus nasceu humano e depois de um tempo ele tornou-se Deus no batismo, quando escuta-se a voz, esse é meu filho muito amado. Mas não, Jesus já nasce Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. É Deus quem quis se tornar humano. Entende? E aí, continuando o texto, Jesus começa a falar algumas coisas. Vou fazer aqui uma recapitulação de alguns pontos específicos. Jesus fala, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu faço aquilo que o Pai faz. Então Jesus está dizendo, olha, vocês me criticam, mas eu faço aquilo que o Pai faz. Eu sou o canal do Pai. Né? E ele fala, outra coisa que ele também vai colocar. O Pai ama o Filho e ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E ele vai mostrar obras ainda maiores. Podemos até pensar na obra da ressurreição de Jesus. Né? Depois Jesus também coloca a ideia de que o Filho dá a vida a quem ele quer. Então Jesus coloca nele algumas características que são próprias de Deus. Por isso que vai surgindo e aumentando essa tensão entre Cristo e os judeus. Jesus se torna aquele que dá a vida. Jesus se atrela à dinâmica da ressurreição. Jesus é aquele que diz que pode começar a julgar. Então, tudo isso aqui que começa a aparecer inflama o coração dos judeus. Mas aí, eu queria trazer uma pista para a gente poder pensar à luz desse evangelho nesta quarta-feira. Amados irmãos e irmãs,
Jesus se apresenta então como um verdadeiro canal, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu não faço nada por mim mesmo. O que o Pai faz é que eu também faço. Jesus se mostra como um canal do Pai. E vamos pensar agora sobre nós. Nós também temos sido canal para as pessoas de Deus, para que as pessoas olhem para mim e vejam Deus também em minhas ações. Claro, diferentemente de Jesus, eu não sou Deus. Mas pelo batismo, eu me insiro na Trindade também. Nós somos enxertados. Não é à toa que a gente fala que pelo batismo nós somos filhos no Filho. Então eu que sou batizado, preciso agora buscar me configurar, parecer com Jesus sempre. Estamos buscando fazer isso? E outra coisa, os judeus começam a criticar Jesus, né? Criticam. Jesus podia se esconder, calar-se, com medo de retaliações, com medo de mais perseguições. Mas Jesus diz, eu não posso fazer outra coisa. Eu sou Deus. Então vamos pensar assim, quando alguém nos perseguir, eu não sei ser outra coisa, só sei ser cristão. Não sei. Tem até uma história que o povo conta, né? Acho que é uma questão da cultura chinesa, asiática, enfim, não sei de onde exatamente. Que diz que alguém estava tirando o escorpião picava aquela pessoa. Então ela soltava por causa do ferrão do escorpião, enfim. Mas daqui a pouco ela ia lá e a pessoa dizia assim, mas por que você toda vez tira o escorpião do canto? Ele vai te picar, ele vai fazer isso em você? A pessoa diz, olha, a natureza do escorpião é fazer isso sempre. Né? A sua forma de se proteger, enfim. Mas a minha natureza é ajudar. Então eu não sei fazer outra coisa. A gente pode pensar na mesma dinâmica. Não podemos fazer outra coisa. Nos perseguem, apontam o dedo como fizeram com Jesus, tudo bem. Eu não sei fazer outra coisa do que ser cristão. Eu não sei fazer outra coisa do que imitar o Cristo. Foi mais ou menos isso que Jesus disse para os judeus. E olhando para a atitude de Cristo, podemos aprender também como deve ser a nossa atitude quando as pessoas nos questionarem, nos criticarem, apontarem o dedo contra nós. Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desse estudo e quero te fazer um convite, né? Você que chegou até o final e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, deixe seu comentário, acompanhe-me aqui em vários vídeos que são colocados ao vivo, né? Diariamente vocês sabem que os vídeos vão chegando aqui para vocês. E além disso também peço muito sua ajuda na divulgação desse trabalho. Se você puder enviar esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, para pessoas que você conhecem, você vai estar me ajudando muito, né? A crescer cada dia mais esse trabalho, a chegar ele a muitos lugares. Eu prometo a vocês que eu busco sempre dar o meu melhor, eu estudo, eu leio, rabisco, anoto coisas para tentar trazer para vocês, de modo mais didático possível, explicações da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!